tudo bem? Vamos conversar sobre como você finalmente conseguir ter uma semana produtiva? A primeira coisa que você tem que entender é que nem sempre ter um monte de planner, um monte de organização vai fazer com que você consiga realmente dar conta do recado. Muitas vezes o que você precisa é ter poucos passos e bem direcionados. Não adianta nada você querer ficar ali apagando fogo o tempo todo e achar que aquela lista infinita de tarefas vai conseguir finalizar sozinha. Você precisa de alguns passos bem estruturados e eu vou te passar quais são alguns passos específicos, mesmo que você ainda não entenda o seu temperamento, como você funciona, qual é a sua essência, para que realmente você tenha já resultado. Para você tirar o melhor de tudo isso, seria realmente interessante você ter uma noção, né, do que é o seu temperamento, entender se você é melancólica, sanguínea, fleumática, se é, né, colérica, para onde que vai a tua motivação. Se é mais focado em resultados, se é mais focado em pessoas, se é focado mais em prazer, em recompensas, se você precisa de excelência, se você precisa de passos mais calculados ou se você precisa de velocidade. Cada pessoa funciona de um jeito. Via de regra, o que eu vou te passar aqui tem funcionado há muitos anos comigo e principalmente com os pacientes que eu atendo, porque a gente acaba se estressando quando as coisas não estão saindo como a gente gostaria. E isso faz com que você adoeça também. Então, a organização pessoal, ela é um dos pilares para ter uma vida de mais qualidade, com mais leveza, em que você consiga realmente se sentir ali vivendo uma vida dos sonhos, tá? A primeira coisa que eu quero te falar é estabelecer prioridades. Mas antes de estabelecer prioridades, você precisa saber o que você tem que fazer. Então, o que eu particularmente gosto? Eu vou até pegar aqui para vocês. Eu tenho na minha capinha do celular algumas listas. Hoje, ela tem apenas uma lista. Eu pego esses papéis menorzinhos e eu escrevo tudo o que eu preciso fazer na semana, indiscriminadamente, conforme eu for lembrando. Então, por exemplo, eu vou pegar e vou colocar lista de mercado que eu tenho que fazer, calendário alimentar, porque aí a gente começa a entender que otimiza um pouco mais a sua logística. Então, quando você já sabe as coisas que você tem ali na semana, quais são os eventos, as coisas, organiza, fica melhor, tá? Então, vamos colocar que eu tenho que fazer o cardápio alimentar, eu tenho que atualizar a minha lista de mercado, eu tenho evento em tais dias, eu tenho que fazer ali as tarefas fantasmas, né? São aquelas tarefas que precisam ser feitas para que alguma coisa aconteça. Então, por exemplo, se eu tenho evento, eu tenho que ver, eu posso levar o filho nesse evento? Não posso. Se eu não posso, eu tenho que ver com quem eu tenho que deixar o filho. Quando que eu vou deixar a mala, né, de roupa dessa criança? Quantas roupas tem que levar? É um dia? É dois? Como é que vai ser a logística? Pega na escola, não pega? Vai para onde? Como é que faz? Então, você tem que ter isso tudo mapeado. Por exemplo, médicos, eu tenho que marcar médicos, tenho que marcar exame. Se eu marco o exame, eu tenho que entrar em jejum, não tenho que entrar em jejum? Qual é o preparo desse exame? Se eu tenho, por exemplo, alguma coisa de prazo para entregar, tenho que fazer um relatório, por exemplo, no meu caso, um relatório ali para um médico de algum paciente que eu estou acompanhando, ou um relatório ali final de alguma mentoria que eu estou fazendo ali com alguma pessoa que está em acompanhamento comigo. Ou então um relatório de análise de temperamento. O que eu preciso para isso acontecer? Né? Então eu vou listando esse monte de coisa. Fora isso, a gente sabe que a gente tem algumas coisas de casa também para fazer. Então tem que lavar louça, tem que ir atrás de algumas coisas que estão faltando, por exemplo, blusa da escola que tá ficando pequena. Eu tenho que organizar alguma coisa, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que, sei lá, fazer alguns pagamentos. Toda a logística que você tem que fazer, tira a tua cabeça e bota no papel. Faz uma lista corrida. Depois que você fizer tudo isso, você vai olhar em 3 etapas. O que é importante, o que é urgente e o que é necessário. Importante, o nome já fala, é aquela coisa que é importante, que você tenha um prazo para fazer e que você tenha ali um dia certo, até na data certa. Eu gosto de fazer D-2, ou seja, o dia do prazo menos 2 dias. Aquilo ali tem que estar pronto. Por quê? Se alguma coisa acontecer, se algo fugir do seu controle, que é inevitável, você tem uma gordura ali de prazo de entrega, tá? Então, isso é importante você mapear. D-2 normalmente dá bom, tá? Ah, é um caso muito específico, tem alguma situação muito importante.
aí você entende dentro da tua logística, dentro da tua rotina. Então, importante são as coisas que têm prazo. Necessário, coisa que tem que fazer, mas que deixar para outro dia, ok, dá para passar. Lavar roupa, lavar louça, lista de mercado, cardápio alimentar, essas coisas de manutenção de casa, normalmente não é urgência. A não ser que deixe chegar até a última hora e se torna uma urgência, que é o tal do apaga-fogo. E aí, naturalmente, você vai colocar as urgências. Então, importante, necessário, urgente. Urgente você tem que tirar da frente porque vai atrapalhar a tua vida. Então, quando chegou no último litro de leite, se você no dia seguinte não tiver leite, a criança não vai tomar café da manhã, virou uma urgência, né? Então, aí você vai mapeando. Eu gosto de código de cor. Então, quando eu tô fazendo esse exercício, né? Normalmente eu faço isso no domingo, eu vou e tico manualmente, porque eu sou, né, do papelzinho, como vocês já viram. E eu vou colocando o código de cor. Então, eu tenho um marca-texto amarelinho, um marca-texto verdinho, um marca-texto azulzinho. E aí, eu vou categorizando. Depois que você mapeou a sua semana, os eventos que você tem, o deslocamento que você vai ter, toda essa questão, aí vai ser o dia, momento, aliás, que você vai colocar isso na semana, vai deslocar isso para os dias certos. Lembrando que você não vai conseguir fazer tudo se você colocar muita coisa num dia só. Eu gosto de pensar em 3 tarefas principais, sendo uma cuidar de você. Uma cuidar da sua casa ou das coisas que você tem de manutenção e uma focando no crescimento do teu sonho. Então vamos supor que eu quero ter mais clientes, eu quero impactar mais pessoas. Gravar o vídeo para vocês é uma atividade importante que eu tenho que colocar nessas 3 prioridades. Porque se eu não gravo, eu não consigo editar, eu não consigo programar para subir no dia que eu gostaria de subir o vídeo. Entende? Então, assim, isso vai me ajudar a divulgar para mais pessoas o meu trabalho? Vai. Vai impactar mais pessoas? Vai. Então, é uma atividade que colabora com a minha meta, com o meu sonho. Cuidar de mim mesma, ir no médico, fazer exercício físico, fazer um momento de leitura e estudo, isso vai cuidar de você. E a parte da manutenção, ver alguma atividade do filho, cuidar de alguma questão da casa, isso também, tá? Depois que você estabeleceu essas 3 prioridades, por que eu coloco 3? Porque se acontecer uma catástrofe no seu dia, você tendo feito essas 3, você tem a sensação de que você caminhou, de que você está performando bem. O resto a gente dá um jeito. Se essas 3 atividades acontecerem no seu dia, você vai dormir tranquila, sabe? Isso é importante de você ter mapeado, porque senão você sente que você está correndo atrás do rabo o tempo todo e você vira simplesmente um fazedor de tarefas e não consegue mais sentir esse crescimento, esse reconhecimento pessoal, sabe? E isso vai impactar no nível de estresse, ansiedade, sensação de amor próprio e tudo mais. Então isso é importante. Depois dessas 3, eu gosto de estabelecer 4 que são subtarefas. Coisas que seria importante eu tirar da frente, mas que se não der, tudo bem eu deslocar para outro dia. Só não posso ficar adiando muito, senão aquilo ali vai virar uma urgência, né? Então, 3 coisas, né, importantes e 4 coisas ok. E eu faço isso dia a dia. Ai, Camila, vai ter vezes que não vai ter tanta coisa para fazer? Vai. E aí você vai ter ganho, vai ter aquela sensação de merecimento o tempo de descanso. Tá? Então é importante você não ficar socando tarefas o tempo todo para que você realmente tenha tempo de qualidade. E só cresce quem tem tempo de pensar no seu crescimento. Só cresce quem tem energia para crescer. Não adianta você querer andar a 200 por hora o tempo todo, uma hora teu motor vai fundir. E você precisa de tempo para recarregar, de tempo para descansar, do ócio produtivo. Porque vai ser momentos em que você vai ter aqueles estalos criativos que vai te gerar ali ideias que vão mudar totalmente a tua rotina. Então, para você conseguir ter uma rotina eficiente, uma rotina que te dê a sensação de conseguir fazer tudo que eu tinha que fazer, você precisa ser estratégica. E um bônus aqui que eu quero deixar para você é como você conseguir abrir brechas na sua agenda, se sua agenda é muito carregada. Você tem um trabalho CLT, se você entra no horário específico, sai no horário específico, pega muito trânsito, como você conseguir dar conta de cuidar de você, sendo que teu dia não cabe mais nada? Faça tarefas irmãs andarem juntos. Quem já tá há mais tempo já me ouviu falando sobre tarefas irmãs. Tarefa irmã, aquela, né, pessoinha, vamos pensar como se elas fossem uma pessoa, que são próximas, que podem andar juntas, mas às vezes não tem nada a ver uma com a outra. Irmão, normalmente a gente não escolhe de sangue.
Às vezes a gente tem um irmão que não tem nada a ver com a gente. São duas pessoas completamente diferentes, mas tem algum elo de ligação. Nas nossas atividades, eu gosto de chamar de tarefas irmãs, tarefas que são mentais e tarefas que são automáticas. Você pode trabalhar com elas juntas ao mesmo tempo, sem que isso crie grandes impactos. É difícil você usar mental com mental, porque você vai ter um tilt ali, né? Então, o que é automático, você usa uma outra área do teu cérebro, que é o cerebelo, e ele vai despender menos energia. Lavar louça, por exemplo, passar roupa, fazer alguma atividade que para você já tá tranquilo. Dirigir, toma cuidado, porque tem já duas tarefas aí envolvidas, que é prestar atenção no trânsito e dirigir, então toma cuidado. Mas, por exemplo, lavar louça, lavar roupa e colocar, por exemplo, um podcast, você consegue fazer ao mesmo tempo. Então, você otimizou, você juntou 3 tarefas numa só. Quando você tem aquele padrão assim, porque nós temos que ser mulheres de provérbios e tal, dando ordem para as nossas funcionárias. Quem são as funcionárias de hoje em dia? Porque a mulher de provérbios, ela acordava de madrugada, dava ordem para as funcionárias e já começava a trabalhar. Ela era uma empreendedora naquela época. Depois a gente pode até fazer um vídeo específico sobre isso. Mas o que é hoje em dia dar ordem para as funcionárias, caso você não tenha ali uma diarista, uma pessoa que te ajuda todos os dias? São os seus eletrodomésticos. Então, por um exemplo, eu posso colocar a minha roupa para lavar, eu posso colocar minha máquina de café para funcionar, eu posso colocar ali minha lava-louça para funcionar enquanto eu estou fazendo uma outra tarefa. Você delegou e gerenciou algumas etapas do seu dia. Então, você, ao mesmo tempo, está cuidando de várias coisas. Enquanto isso tudo acontece, eu posso cozinhar, por um exemplo, para 15 dias. Eu não tenho muito tempo, por exemplo, de ficar cozinhando. Eu organizo a minha logística, a minha semana, para que durante 2, 3 horas eu faça a comida, né, dos 15, 20 dias. E aí, depois eu congelo, eu separo ali em marmitinhas, peso, né, de acordo com a tua alimentação e faço as opções ali já prontas. Já deixo as bases prontas e vou fazer, por exemplo, só as proteínas durante a semana. Você que vai analisar a tua rotina. Isso fica mais simples de você conseguir abrir buracos na sua agenda e colocar o seu autocuidado ali. Porque se você não estiver se sentindo bem, o seu corpo vai dar pane, o seu corpo vai gritar e você vai ter alguns adoecimentos que poderiam ser evitados, como por exemplo esgotamento mental. Muitas vezes o esgotamento mental ele vem pela tua dificuldade de delegar. Mas é porque vai demorar muito, a pessoa não sabe fazer. Você, minha amada, só aprendeu a fazer o que você faz porque alguém em algum momento confiou em você e permitiu que você aprendesse. Seja alguém intencionalmente, seja porque você não tinha outra opção a não ser aprender aquilo. Então, quando você tem pessoas na sua casa que podem te ajudar, começa a delegar, começa a entender os momentos. Respira fundo, eu sei que tem hora que a gente quer um negócio bem feito, mas se você nunca começar a deixar que te ajudem, você sempre vai estar sobrecarregado, tá? Já passei por isso. Hoje em dia, eu tenho atividades em que o meu filho ajuda, ele tem 5 anos. Obviamente que eu não vou deixar fazer tudo, mas algumas coisas, se você me acompanha no Instagram, você vai ver que ele já faz. E isso é muito importante. E antes que eu me esqueça, porque toda vez eu esqueço, né, de me apresentar, caso você esteja chegando aqui agora, meu nome é Camila Loyola, sou fisioterapeuta acupunturista, amo estudar sobre comportamento humano e te ensinar a ter uma vida mais saudável, mais leve, também conseguindo dar conta de tudo sem ficar louca no processo. Então aqui, se você está interessada em saber mais sobre como conseguir harmonizar o teu dia, como conseguir ter uma vida ali tranquila, como você se sentir na sua melhor performance física sem surtar no emocional, já dá um seguir aqui e já compartilha também com algumas amigas, porque a gente está crescendo juntas, certo? Muito bem. Então, quando você consegue fazer esse delegar de tarefas, começa a ser mais tranquilo para você ter tempo também. E aí, você começa a dar para o outro também uma sensação de pertencimento. Ninguém gosta de sentir ali o excluído da relação, ninguém gosta de sentir indiferença. E quando você permite que o outro faça por você, é um momento em que ele pode demonstrar afeto, que ele pode demonstrar carinho. E aí, o negócio anda de uma forma diferente. E ali, mais um bônus que eu quero deixar para você. Leia o livro das 5 linguagens do amor, do Gary Chapman, porque daí você sabendo qual é a sua linguagem de amor, qual é a linguagem do amor dos seus familiares ali, de quem está ao seu redor,
fica muito mais legal, porque você começa a retribuir para eles na linguagem deles e você aprende a comunicar qual é a linguagem que para você faz sentido. E a forma como você se cuida vai estar ligada com essa linguagem. Um exemplo, a minha linguagem é tempo de qualidade e toque físico. Tomar banho no escuro, à luz de vela, com uma musiquinha suave, para mim é o suprassumo e é uma forma rápida de eu restabelecer a minha energia. Eu ter tempo de leitura, descansando um pouco ali o ouvido, quando a gente tem muito paciente, quando tem muita coisa acontecendo no dia, também é uma forma que para mim faz sentido. E estar com amigos, estar com pessoas que me são queridas, coisas assim você tem que estar na tua lista. E falando em lista, carregue sempre um lembretezinho ali da sua lista de mercado, porque muitas vezes você tem uma brecha inesperada no seu dia e você vai falar, putz, podia ter aproveitado e não consegui. Como é que eu faço? Olha na capinha do celular. Você não vive sem ele mesmo, né? Me conta, tem alguma dica extra que você colocaria aqui para quem, né, tá aqui vendo os vídeos, ou até para você colocar para mim, olha, Caio, eu acho que é legal falar tal coisa, que também ajuda pra gente ter aí uma rotina mais produtiva e mais dinâmica? Põe nos comentários, eu gosto de saber. Porque aqui é um ambiente de troca, um ambiente de crescimento. Todo mundo consegue crescer quando a gente faz essa interação, certo? Muito obrigada pela tua presença, a gente se vê no próximo vídeo e já convido você mais uma vez para se inscrever aqui no canal, porque toda semana eu trago conteúdos específicos para que você cresça de uma forma saudável e mais leve. Até a próxima. Tchau!